Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais para eu fazer por ele. O autor dessa frase é Charles Thomas Studd, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a história dele. Vamos lá? Charles Studd nasce em 1860 na Inglaterra. Naquela época, você falar que era europeu e você falar que era cristão é quase que sinônimo ainda, mesmo tendo tantos desgastes no cristianismo na Europa já naquele período. Mesmo assim, somente em 1877 que o pai dele realmente se converte numa pregação do Moody, que estava sendo feita lá em Londres. Após a conversão, o pai do Studd começa a chamar pregadores para estar pregando numa das casas deles. Eles eram muito ricos, tinham muitas posses, e numa dessas pregações, um pregador questiona Studd. Fala até que ele estava indo jogar cricket, que era o esporte que ele gostava de jogar. Ele até virou atleta profissional nesse esporte. E pergunta para ele: Studd, você é cristão? E ele fala: sim, eu sou cristão, né? Porque ele falou: eu quero me ver livre desse cara porque eu quero ir lá jogar. Só que daí esse cara começa a questionar um pouco mais sobre a fé de Studd, se essa fé ela era alicerçada em Cristo Jesus, alicerçada que temos acesso não apenas a Deus, mas após essa vida temos uma vida eterna. E ele tinha dúvidas disso. E daí esse pregador começa a questionar ele, começa a questionar ainda mais. Resumindo, naquele dia, Studd de fato se converte, de fato entrega a sua vida a Cristo Jesus. Os anos se passam e em 84 ele já estava terminando a sua formação em Cambridge. Ele era um atleta já famoso, já muito bom no cricket. Porém, essa fama e esse esporte que ele tanto gostava de jogar, tudo isso é questionado, todo esse estilo de vida é questionado quando o irmão dele, George, fica gravemente doente. E ele começa a ser questionado que estilo de vida que ele está vivendo e se aquilo tudo vale tanto quanto o viver para Cristo Jesus. Ainda nesse ano acontecem 3 coisas muito interessantes. Em uma pregação também do Moody, ele é impactado para pregar aos amigos, testemunhar de Cristo aos amigos. Ainda nesse ano, em 84, ele é tocado e realmente é incomodado para ir à China, e ele tem um encontro com Hudson Taylor, que havia já fundado a missão para evangelizar no interior da China, que hoje é a missão chamada de OMF. Ele vai conversar com Hudson Taylor e vai se candidatar como missionário para o interior da China. No ano seguinte, ele e mais alguns amigos começam a pregar em algumas universidades na Inglaterra e na Escócia, mobilizando a força missionária, e eles se unem para ir para a China. Eles são conhecidos como os 7 de Cambridge, mesmo tendo mais um lá que não era de Cambridge, era da escola militar, né, real da Inglaterra. Ainda nesse ano eles vão para a China, numa viagem na época que seria de um pouco mais de um mês. Eles chegam em Xangai e ao chegarem na China, eles também adotam as roupas típicas chinesas. Esses 7 de Cambridge, eles se tornam tão relevantes para a sociedade, principalmente da Inglaterra, a ponto de no ano seguinte, por causa do testemunho das pregações que eles fizeram antes de irem para o campo e dos testemunhos também que chegavam à Inglaterra do que eles estavam fazendo na China, o número de missionários dessa missão em solo chinês dobra no primeiro ano, e aproximadamente 10 a 15 anos depois, essa missão já tinha uma força missionária de 800 missionários. Daí você fala: Felipe, mais 800 missionários? O Brasil hoje em dia tem 15 mil missionários transculturais, né? A gente está falando de 1885, a gente está falando de um tempo muito antigo. Naquela época seria mais ou menos o que a gente pensar que essa força missionária equivaleria a 1/3 dos missionários existentes no mundo naquela época. Em 1886, ele faz uma viagem mais para o interior da China também com o próprio Hudson Taylor e auxilia em alguns projetos já existentes e implantam alguns projetos em áreas que não havia nenhuma ação missionária ou cristã. Em 1887, já com 25 anos em solo chinês, ele recebe a herança que o pai dele tinha deixado. O pai dele já era falecido, mas por documentação ele autorizava ele ter acesso a essa herança somente aos 25 anos. Com 25 anos ele recebe toda essa herança. Na época eram 29 mil libras esterlinas. E o que ele faz? Ele fala que ao receber essa herança, ele estava fazendo um devocional naquele trecho que Deus questiona o jovem rico, de abandonar tudo que tinha e seguir a Cristo Jesus. E ele é tocado por isso, e ele pega essa herança e doa grande parte para a missão do Hudson Taylor, para o George Miller, que tinha um trabalho fantástico com órfãos. Ele doa uma parte também para uma instituição de ensino do Moody. Ele também doa uma grande parte para o Exército da Salvação na Índia, para o missionário Tucker, que era até genro dos fundadores
do Exército da Salvação. Ainda em 1887 ele conhece e começa a trocar cartas com Priscilla Stuart. É até uma história muito interessante de como eles conheceram, mas isso fica para outro vídeo. No ano seguinte, em 1888, ele se casa com a Priscilla. Esse casamento vai gerar 4 filhas, né? 2 filhos também, porém esses filhos infelizmente morrem. Ele dizia que Deus deu para ele 4 filhas para ele ensinar os locais o valor da mulher. Por fim, ainda em solo chinês, ele vai estabelecer uma casa quase que uma casa de recuperação, uma casa refúgio para viciados em ópio, um problema seríssimo que tinha na região. Depois de 10 anos em solo chinês, ele tem que sair, né, da China por causa da sua saúde, estava muito debilitada, vai se cuidar na Inglaterra. Mas quando ele chega na Inglaterra, a gente pensando que ele vai parar toda a missão, descansar. Após ele voltar para a Inglaterra, ele passa um período de mais de 1 ano pregando em universidades nos Estados Unidos também. E ele vai encorajar projetos missionários locais, transculturais e até a implementação de algumas agências missionárias que existem até hoje. De 1900 a 1906, ele tem uma ação um pouco diferente do pioneirismo missionário que ele teve como atuação na China. Ele vai ser pastor no sul da Índia, e nessa região ele vai atuar de forma muito abençoadora, proporcionando aí, para a glória de Deus, muitas conversões, não só de locais, quanto de estrangeiros, quanto de ingleses que estavam a trabalho naquela região. Depois desse tempo pastoreando na Índia, ele volta para a Inglaterra. Ele tem atuações muito interessantes relacionadas à mobilização, novamente, a servir também sua igreja local, servir sua pátria, mobilizando em missões, contando testemunhos das coisas que ele passou, mas ele começa a ser inquietado também a novamente ir a locais onde ninguém está indo. Eu vou ser bem sincero com vocês, mesmo eu já familiarizado com a história dele, ao fazer o esboço, as pesquisas relacionadas ao que falar no vídeo, eu algumas vezes tive que parar um pouco, respirar fundo, às vezes chorar, porque realmente existem homens e mulheres que esse mundo não mereceu. O Studd é um cara assim que você vê as histórias dele, o que ele fez, o que ele passou pelo evangelho e o que Deus usou ele para fazer, algo assim inimaginável. Eu não tô falando pra gente endeusar esses caras ou ser acovardado, como eu já comentei em outros vídeos. Esses testemunhos têm que alicerçar nossa fé e nos mexer pra hoje à tarde a gente pegar o evangelho, hoje à noite, amanhã. Não esperar uma vida pra ter uma teofania do jeito que eu penso que tem que ser e daí eu vou ser diferente. Não, eu vou ser diferente hoje, amanhã, e não importa quantos dias mais Deus me der de vida. O Studd já com sua idade avançada, em 1910, ele começa a ter visitas à África. Ele vai para o Quênia, vai para o sul do Sudão, mas o foco dele era a região do Congo, uma região que não haviam cristãos. Ele, por diversas vezes, de 1910 a 1931, ele fez visitas, ele fez trabalhos, morou muito tempo na África, voltava para a Inglaterra, voltava para a África. Esse testemunho fez com que 2 das 4 filhas dele se tornassem missionárias, uma na Etiópia e uma com ele no Congo. É muito interessante que os últimos anos de vida, ele e a esposa, ainda casados, mas estão distantes, ela na Inglaterra, servindo e atuando e alicerçando a missão de forma incrível. Ele fazendo missões, traduzindo o Novo Testamento para uma língua local, traduzindo Salmos, e ele é um homem que de fato pregou o Evangelho. E ele diz a história, né, dizem os biógrafos dele, que ele era muito inquieto no sentido de tudo que ele fazia era 100%, ele era muito engraçado, mas muito ácido também. Tem até uma frase dele muito interessante que na tradução seria algo do tipo: muitos cristãos gostam de viver confortáveis ao ressoar dos sinos em suas capelas. Eu não, eu quero gerenciar um hospital, um local de pronto-socorro no quintal do inferno. Ele falava isso e ele viveu desse jeito também. Cara, e é algo assim incrível. Aliás, há pouco tempo tem dois livros relacionados à vida dele. Vou até colocar aqui os 2 livros. Esses promocionais, então, muito bom. Já era noite, era julho de 1931 já. Studd já havia passado por sérios problemas de saúde. Ele tinha tido vários ataques cardíacos, malárias recorrentes, algumas outras doenças nas quais ele perdeu quase todos os dentes. Ele tinha fortes dores a ponto de ter que tomar fortes dosagens de morfina no final da vida. E mesmo assim, ele, no leito de morte, Studd, as últimas palavras que ele fala no leito de morte são aleluia, porque ele sabia que estava indo para os céus. Ele tinha plena convicção e certeza de sua salvação e para onde ele estava indo. Assim como ele tinha convicção e certeza do porquê ele estava vivendo daquele jeito, porque ele viveu daquele jeito. Testemunhos como esses realmente nos impactam e nos levam a ter uma reflexão mais profunda e mais crítica de como temos vivido. Se você chegou até aqui, se você está vendo esse vídeo até agora, busque mais a Deus, clame a Ele, ore a Deus,
se você de fato tem se questionado, eu posso viver mais o Evangelho, eu posso pregar mais, então faça isso. Essa inquietação que só pode vir através do Espírito Santo, não fique apenas no mundo das ideias, mas ela transpasse isso e você possa viver esse Evangelho a cada dia, onde você estiver. E aonde você for e com quem você estiver falando, esse seja o seu campo missionário. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique lá em curtir, compartilhe, continue acompanhando nosso trabalho. Se você tem interesse em ter mais conhecimento sobre missões, se inscreva no canal. Semanalmente a gente passa informações e conteúdos e ensino relacionado a missões. Nosso foco é justamente acolher os vocacionados, acolher os cristãos e servir as igrejas locais. Então por hoje é só, que Deus abençoe e até!